Bom dia, irmãos. Hoje, mais um domingo, o privilégio de podermos estar aqui mais uma vez para poder estudar a palavra do Senhor. Eu sou Fátima, membro da Primeira Igreja Batista de Rio Bonito, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos a lição que hoje está nos reservada a estudar. Vamos orar nesse momento? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Pai por mais uma oportunidade do seu povo se reunir. Mesmo que online, Senhor, estamos voltados nesse momento a estudar uma porção da sua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder crescer na tua vontade, na tua graça, Senhor, conhecendo mais de ti. Obrigado, Senhor, pelo ensino bíblico da nossa igreja. Te agradecemos por todos os irmãos envolvidos, ó Pai, em continuar esse ministério de ensinar o que Jesus nos deixou. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que nos esclarece, que nos guia e nos dá discernimento para entender o que ouvimos. Abençoa o teu povo, ó Deus, nas suas casas, ó Deus, onde quer que estejam, e permita, ó Pai, que seja mais um momento de crescimento na tua palavra. Te oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição número 3, que fala de fé e igreja. Fé no contexto cristão tem dois significados. Um é a atitude individual de autoentrega da pessoa a Jesus. E o outro significado é o conjunto de doutrinas que a igreja cristã tem preservado e ensinado ao longo dos séculos. Especificamente no estudo de hoje, nós estamos vendo a fé sob essa ótica, esse conjunto de doutrinas que a igreja cristã tem preservado e ensinado. Entre igreja e fé há um relacionamento que não pode jamais ser quebrado. Esse relacionamento precisa ser corretamente entendido. Para tanto, nós nos envolvemos e buscamos conhecer a palavra de Deus. Naturalmente que ele precisa ser também corretamente vivido. E para viver esse relacionamento de uma forma correta, de uma forma sadia, nós precisamos alimentar a nossa fé. E você muitas vezes pode ser questionado em que se baseia a sua fé. Você pensa, fé? Aquela primeira visão, da atitude de individual, de entrega de cada um? Não, mas nós estamos vendo hoje como esse conjunto de doutrinas que rege a nossa igreja. Então, quando a pessoa se pergunta em que você tem crido, ela está se referindo ao conjunto de doutrinas, normas, diretrizes que a sua igreja professa e que você crê. Como testemunha da sua igreja, você professa essa fé. Então, portanto, nós vamos pensar hoje como é que se dá essa relação, fé e igreja. O nosso texto se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 14 a 16. Nessa carta, Paulo se dirige a Timóteo, seu jovem seguidor, que ele considerava um verdadeiro filho na fé. Timóteo acompanhou Paulo durante 11 anos nas suas peregrinações, nas suas viagens, e por isso era considerado um de seus maiores companheiros ministeriais. Essa carta, por extensão, aplica-se diretamente à liderança das demais igrejas dos tempos apostólicos, não somente a Timóteo, mas à liderança das igrejas, e serve ainda hoje como um guia inteiramente atualizado para os líderes das igrejas. A palavra de Deus é sempre atual. Então, leiamos o nosso texto, 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 14 a 16. Diz assim: Paulo se dirigindo a Timóteo: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido
na glória. Esse é o nosso Deus, recebido na glória como Jesus. Irmãos, a igreja, nesse relacionamento de igreja e fé, nós podemos dar 3 aspectos como se dá esse relacionamento. A igreja vive pela fé, a igreja propaga essa fé e, consequentemente, a igreja defende a fé. A igreja, o corpo de Cristo, é uma comunidade que tem como regra de fé e prática o conjunto de ensinamentos, mandamentos, regras, instruções e princípios registrados na revelação de Deus, que é a Bíblia. Esse conjunto é o que nós denominamos a nossa fé batista. Nesse sentido, você falando de uma igreja que obedece às regras que constam na Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente pode dizer que a igreja vive pela fé, correto? Nós obedecemos a palavra de Deus, nós vivemos pela fé, porque nós cremos em tudo que está revelado na palavra de Deus, que é a Bíblia. No texto básico desse estudo, Paulo orienta então o jovem Timóteo sobre a maneira como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Paulo diz que como ele deve se comportar na igreja. Paulo faz referência ao fato de que a igreja vive pela fé nesse sentido já explicado por nós, de obediência à vontade revelada de Deus. Esse é o viver pela fé da igreja, pois a igreja deve ter como uma de suas mais marcantes características a obediência. Muitas vezes você já deve ter ouvido as pessoas falarem, ou até mesmo você ser questionado sobre na igreja não pode isso, não pode aquilo. Não é questão de não poder. Nós somos regidos pela revelação de Deus através das Escrituras. E nós entendemos que o que for da vontade de Deus, o que for bom para alimentar a nossa fé, para testemunhar da nossa fé, está ali revelado na palavra. O que não estiver revelado na palavra, não nos convém, não nos faz falta, não nos acrescenta nada. Então, eu não posso dizer que eu não posso fazer. Simplesmente, na minha questão de obediência à palavra de Deus, determinadas coisas não se encaixam na minha conduta, porque eu sou regida por essa obediência. Então, eu não sou proibida de nada, mas nem tudo me convém. E nós vivemos numa vida de obediência que nos traz somente aquilo que Deus deseja para nós, somente aquilo que Deus deixou para nós, que Ele quer para nós. E pode ter certeza, irmãos, que tudo coisa boa. Nada que venha denegrir a imagem minha, da igreja, da minha fé, do meu povo, dos meus irmãos. É tudo para alimentar essa minha fé. Sendo assim, é extremamente importante que a igreja sempre se dedique ao estudo da palavra com toda a intensidade. Isso para que ela seja interpretada com critérios sérios e saudáveis que se apliquem às mais diversas situações da nossa vida moderna. Porque, irmãos, o que a gente vive aí hoje em dia, se não fosse nós termos essa confiança e essa certeza da palavra de Deus que rege nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Você pode observar que a Bíblia tem orientações e instruções para toda e qualquer questão que você tenha na sua vida. Nesse período de pandemia, é muito comum a gente ver pessoas publicarem trechos da Bíblia que falam de povo que sofre na mão de governantes, de promessas que estão sendo cumpridas, às vezes até de ameaças, de calamidades. As pessoas vão buscar na Bíblia algo para responder às suas questões. Infelizmente, às vezes erroneamente, uma interpretação distorcida, às vezes aquilo que ela quer, e às vezes até publicando fakes usando a palavra de Deus. Olha
a importância de nós termos o compromisso com o estudo da palavra, com o aprofundamento no conhecimento da revelação de Deus, para que nós possamos saber o que é verdadeiro, o que é sério e o que realmente procede de Deus, porque os tempos estão confusos. As mentes estão confusas e hoje nós vemos até mesmo igrejas destoando em relação à interpretação do que Deus quer para o seu povo. E aí você fica assim, se você não estiver firmado no conhecimento da palavra, do estudo, da busca, do aprofundamento do seu conhecimento, você pode ser levado por falsas palavras, por falsos profetas, porque as inverdades, muitas vezes, estão dentro de certas igrejas, nos lábios de certos pregadores, de certos cantores. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Daí o compromisso da igreja de procurar intensamente estudar a palavra, e tem que haver na igreja um trabalho dedicado à interpretação da Bíblia. Porque você não pode aleatoriamente pegar um versículo e sair falando. Então, a importância de nós apoiarmos, orarmos, incentivarmos e contribuirmos com um trabalho de estudo da palavra, de interpretação, apoiar, né? Nós, na nossa igreja, nós temos esse privilégio de ter um pastor, tivemos a vida toda o pastor Daniel aqui, sempre muito voltado para o estudo bíblico, e agora o pastor Luciano, de uma maneira tremenda e carinhosa, se empenha em preparar sua equipe, seus professores, até mesmo as crianças, voltado sempre. Eu ouvi, gozado que, quantas vezes eu já devo ter visto isso, mas a questão do cunho evangelístico que a igreja tem, o pastor Luciano uma vez falou isso de uma forma tão clara para mim, que eu tive um entendimento totalmente diferente. E o compromisso que nós devemos ter com o estudo da palavra deve ser com a nossa liderança, com os nossos irmãos, com os não crentes e principalmente com a minha vida como crente, para que eu possa crescer no conhecimento da palavra. Há vários fatores culturais, econômicos, políticos que influenciam a igreja cristã em sua caminhada pelo mundo. Nós sabemos disso, não é? Entretanto, nenhum deles pode estar em posição de superioridade ao conjunto de fé, à Escritura Sagrada na Bíblia da Igreja. Por mais que possam haver mudanças em critérios culturais, econômicos, políticos, e isso às vezes até vem a influenciar a igreja, a influência maior que a igreja recebe e deve receber deve ser a da Palavra de Deus, a da Bíblia. Segundo ponto, a igreja propaga a fé. A igreja de Cristo que vive pela fé deve propagar, espalhar, tornar conhecida a fé que é e deve ser sua regra de vida. O apóstolo Paulo, no texto básico desse estudo, diz que a igreja de Deus é a coluna da verdade, né? O reverendo John Stott, conhecido e respeitado expositor bíblico evangélico, no comentário que faz sobre esse texto específico de Timóteo, ele afirma que a palavra coluna aponta para a tarefa evangelística da igreja. Então, a igreja deve ser uma coluna. Isso, por que ele compara a igreja a uma coluna? No mundo antigo, um elemento muito importante nas construções e que se destacava em qualquer construção era a coluna ou as colunas daquela construção. Inclusive, ela podia ser vista à distância. De igual modo, a igreja deve batalhar incansavelmente para que a fé que ela professa seja vista pelo maior número possível de pessoas. Por isso, a comparação de Paulo à igreja como uma coluna. Ele estava falando do que naquela época era corriqueiro para eles. Uma construção se destacava pela sua coluna ou por suas colunas, porque ela era vista de longe. Tamanha o destaque de uma coluna numa construção. E a igreja deve ter o seu papel
como se fosse uma coluna. A fé que ela professa deve parecer como uma coluna, para que um número maior possível de pessoas possam ver a fé que aquela igreja professa. Não o templo, não as cores, não o equipamento de som, mas a fé que essa igreja professa. E John Stott ainda vai além, ele diz: como pilar da verdade, a igreja precisa mantê-la erguida, tornando-a visível diante do mundo, de modo que as pessoas possam vê-la e crer nela. Viram como a nossa fé deve parecer como a coluna de uma construção? Nesse sentido, todas as atividades da igreja devem ter uma finalidade evangelística. Foi essa frase que eu ouvi do meu pastor e que me marcou muito. Todas as atividades da igreja devem ter uma finalidade evangelística. A coluna da casa de Deus deve ser vista por todos, mas ser vista onde? Na liturgia dos cultos, nas suas exposições bíblicas, na vida de comunhão dos irmãos, na celebração da ceia, do batismo, nas orações, enfim, tudo precisa ser revestido desse caráter de anúncio de fé. Aí, irmãos, se você pensar, no culto eu vejo o anúncio dessa fé. Quando eu vejo um batismo, a celebração da ceia, eu estou vendo o anúncio dessa fé. Mas já imaginou que coisa linda as pessoas verem que a primeira igreja batista de Rio Bonito anuncia sua fé através da comunhão dos irmãos? Da forma como nós nos tratamos, nos amamos, nos respeitamos, nos incentivamos na caminhada, na forma como, através da nossa comunhão, nós atingimos as pessoas que precisam de Jesus, nós nos comunicamos com a nossa comunidade e a partir daí as pessoas veem o anúncio da fé da nossa igreja através de nós. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Assim deve ser, assim deve ser, pois a nossa fé não deve ser oculta. A Igreja de Cristo não é uma sociedade secreta onde o seu conjunto de crenças e doutrinas fica fechado só para os membros conhecerem. Não, nós queremos, nós precisamos e nós desejamos que esse conjunto de crenças e doutrinas que nós temos sejam conhecidas das pessoas, porque esse conjunto chegou a nós e nos trouxe hoje a paz, o desejo de servir, a comunhão, a certeza da vida eterna, a alegria de servir a esse Deus vivo. Irmãos, já não podemos guardar isso para nós precisamos dividir, compartilhar e levar isso adiante às pessoas que ainda não têm essa fé, não é? Seus membros. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 5,14 que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Essa afirmação pode ser aplicada também à propagação e proclamação da fé por parte da igreja. Você esconde uma cidade edificada lá em cima do monte? Não, todo mundo vê. Então, que a nossa propagação e a proclamação da nossa fé sejam assim também, que todos possam ver, através de nós e em nós e por nós. O lema da vida dos servos fiéis de Jesus deve ser o que consta em Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar pelo orgulho do Evangelho que nós professamos. Assim, quando todos nós nos conscientizarmos que a igreja tem a obrigação de constantemente propagar a sua fé, esse aspecto da sua missão será cumprido com mais rapidez e eficiência para a glória de Deus, correto? Essa é a igreja que propaga a fé. O terceiro ponto é a igreja defende a fé. Veja bem, se você vive pela fé, se você obedece, se você propaga essa fé, se você leva adiante e anuncia essa fé que você vive e obedece, com certeza você vai querer defender essa fé. Porque essa fé vai precisar ser defendida em muitos momentos.
Em muitos momentos você vai ser questionado e você tem que estar preparado para você defender a fé que você professa. A Igreja de Deus deve defender a fé que obedece e propaga. O já citado referendo John Stott ensina em 1 Timóteo 3,15 a palavra traduzida como baluarte, em algumas traduções, que pode significar também firmeza, sustentáculo ou alicerce. O baluarte ou alicerce é o suporte que garante estabilidade a qualquer construção. Ninguém vê uma construção que não tem um alicerce, né? O alicerce é o sustentáculo de uma construção. Assim, essa palavra aponta para a tarefa apologética da igreja, isto é, o dever que a Igreja de Jesus tem de defender a fé de ataques de ensinos falsos e deturpados, heresias, mentiras, ideologias. Nós temos que estar preparados para defender. E a Igreja de Jesus tem a obrigação de defender a igreja desses ataques. E quem é a Igreja de Jesus? Eu e você. Mas de que maneira eu vou exercer essa defesa se eu não estiver preparado? Se eu não conhecer a fé que eu professo, não é? Para que a verdade permaneça firme e irremovível, é a afirmação do John Stott. O apóstolo Judas, lá na sua carta, ele exorta os cristãos que batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E João adverte os cristãos quanto ao perigo dos muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo afora, lá em 1 João 4:1. Irmãos, a gente pode falar em termos de redes sociais, porque hoje a gente vive, né, praticamente tocado por essas redes. Muitas vezes, irmãos, nós vemos coisas que parecem até piada, parecem chacota. Pessoas que se intitulam, às vezes até, a gente não pode questionar, numa boa intenção, um pregador, um representante da palavra de Deus, mas que sem conhecimento nenhum, muitas vezes, vem trazer sobre a Igreja do Senhor Jesus vergonha. Vergonha por determinadas atitudes que não tem nada a ver com o ensinamento bíblico. Atitudes que muitas vezes estão voltadas para dinheiro, para prazer próprio, para vaidades, sabe, para interesses políticos. Isso vem envergonhar a igreja. Muitas vezes você ouve coisas denegrindo a imagem da igreja, como se a igreja precisasse de dinheiro, precisasse de políticos, precisasse de pessoas. A igreja não precisa de nada disso. A igreja só precisa de amor. A igreja precisa da sua fé. A igreja precisa da sua dedicação, do seu testemunho, da sua obediência e principalmente da sua defesa da fé que você professa. Não se cala, não. Não se cala. Quando você vê determinadas coisas, você não precisa entrar em contenda, em discussão, mas tome sua posição. Tome a posição daquele que crê num Deus vivo, num Deus que não compactua com coisas erradas, num Deus que não muda a ordem natural das coisas, num Deus que não compactua com ideologias que vêm denegrir a imagem da família, do ser humano, trazer tristeza, trazer humilhação, trazer vergonha. Aprenda a defender isso aí. Aprenda a se posicionar. Às vezes, irmãos, quando a gente vê uma piadinha, às vezes, numa rede social, que a gente dá uma curtidazinha ali, coisinha boba, né, irmão? Eu só achei engraçado. Mas você está denegrindo a imagem da fé que você professa. Posicione-se. Seja um servo de quem o Senhor lá na frente não vai ter de quem se vergonha. Defenda a sua fé. Seja um cristão que conhece a igreja que ele serve, o conjunto de doutrinas que essa igreja abraça e tem defendido, e tem ensinado, e tem levado através dos séculos. Mas para isso você precisa estar preparado, você precisa estudar, você precisa crer, você precisa caminhar. Busca a escola bíblica, busca um professor, busca o seu professor, o seu pastor, tire suas dúvidas,
Crie um grupo de estudo. Busque alguém que possa te orientar. Porque o mundo está aí. O mundo não tem interesse que a igreja cresça, que mais e mais pessoas se convertam. Não, ele quer ver a igreja vazia, quer ver a igreja fechada. Ele quer ver você servindo a Satanás. Mas nós servimos a um Deus vivo, um Deus maravilhoso que deixou a sua palavra, deixou a Bíblia para que eu possa estudar, crescer e me aprimorar no conhecimento. Hoje mais do que nunca, a Igreja de Jesus precisa defender a fé dos inúmeros ataques que ela vem recebendo. São filosofias e teologias heréticas contrárias aos ensinamentos da Escritura Sagrada que são transmitidas com muita ênfase. Muita ênfase, irmãos. Hoje, as pessoas defendem as coisas erradas e parece que a gente é que está na contramão, né? E a gente precisa, mais do que nunca, estar preparado para isso. Há uma grande necessidade de que mestres cristãos possam transmitir à igreja ensinamentos bíblicos que sejam saudáveis e benéficos. E esses mestres, onde estão? Nas igrejas, estão entre nós, estão se preparando, estão conhecendo e estão prontos a te ensinar, a dividir com você aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, tem revelado e tem amadurecido a esses mestres. E os crentes, eu, você, nós precisamos nos dedicar com fervor ao estudo da Escritura, para que nós também possamos saber defender a nossa fé. A coisa é tão séria, irmão, é tão séria, que Paulo instruiu Timóteo, lá numa segunda carta, a respeito da maneira como ele deve proceder em relação aos que atacam a fé. Eu vou encerrar lendo 2 versículos desse trecho, está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 16 a 19. Eu vou ler 2 trechos dessa carta, que são conselhos que Paulo, já naquela época, dava a Timóteo para que ele pudesse estar preparado para proceder em relação às pessoas que atacam a nossa fé. 2 Timóteo capítulo 2, versos 16 e 19, diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão ao seu uso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade que confessa. O Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, irmãos, nós podemos encerrar essa lição trazendo para o nosso coração esse conselho de Paulo, vivo ainda hoje. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. E encerrando, o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Vamos cuidar de nós, cuidar da nossa vida espiritual, escolher nossas conversas, escolher o que ouvimos, escolher o que seguimos, escolher o que curtimos, o que publicamos, porque em tudo isso nós estamos confessando a nossa fé. E qual é a fé que você tem confessado ultimamente? Que essa lição traga para nós um momento de reflexão, um momento de pedir a Deus que Ele nos direcione cada dia mais a buscar amadurecimento através do ensino e do estudo da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Irmãos, amém.